Quando surge, campeões paulistas, como vocês estão? Tudo tranquilo? Confesso que não tive tempo de vir aqui no final de semana para comentar um pouco do título, da festa. Estava festejando também, então eu tô de volta aqui hoje já para falar um pouquinho da campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista 2020. A gente venceu mais uma vez o nosso freguês numa final de campeonato. Vou falar que isso já era considerado até uma tradição na história do derby. E também já projetar, né, o ano alviverde. Nessa quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, né? O Brasileirão já começou na semana, no final de semana, na verdade, né? Enquanto disputávamos a final do Campeonato Paulista, a bola já rolava também pelo Campeonato Brasileiro. O jogo Palmeiras e Vasco, que aconteceria na primeira rodada, já foi adiado. Então a gente estreia, dá para dizer, com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então vamos falar um pouquinho desse jogo também, enfim. Falei que vencemos o freguês do Palmeiras na final, o Corinthians, né, em finais, né, eu até fiz uma colinha aqui para eu não errar, às vezes o número bagunça a cabeça da gente, mas o Palmeiras e o Corinthians fizeram 10 finais de campeonatos em toda a história do derby, 10 finais de campeonatos oficiais e relevantes, tá, porque se a gente contar todo tipo de campeonato oficial, não oficial, enfim, aí a lista é muito grande e o Palmeiras leva uma vantagem assim muito alta, né? Nesse aqui que eu vou falar, a 10ª final que aconteceu neste sábado, que a gente venceu mais uma vez, tá 7-3 pro Palmeiras, só isso. 7-3, tranquilo, freguês tem sempre razão, a gente venceu mais uma. As 7 finais que aconteceram, ó, maioria de Campeonato Paulista, né? Em 1936 vencemos o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, depois em 74, aí veio o Paulista de 93, histórico, né? E agora, finalmente, o de 2020. Né? Também tivemos o Campeonato Brasileiro de 94, que a gente venceu em cima deles, e também, para finalizar, mais 2 torneios, Rio-São Paulo em 51, que foi um grande ano para a gente também, e também o Rio-São Paulo de 93. Todas essas que eu citei foram finais de campeonatos relevantes e oficiais. E o Corinthians ganhou 3, como eu disse, né? Apenas 3 paulistas, um em 95, um em 99, e o outro com um belo asterisco lá em 2018. Então tá 7-3 a conta. Tem muita gente que coloca 8-3 pra gente, né? E eu explico por quê. Tem muita gente que contabiliza o Campeonato Paulista Extra, que aconteceu em 38, né? O Palmeiras e Corinthians fizeram a final também. Só que por ser uma edição extra de Campeonato Paulista, nem a própria Federação Paulista considera ali como um título oficial e tal. E tanto que em 38 teve um outro campeão nesse mesmo ano. Aí teve uma edição extra. Aí nessa edição extra aconteceu um derby na final, então, enfim, não considerei aqui como um campeonato de extrema relevância, mas podem considerar, lógico, né? Aí fica a critério de cada um. Já falei, se contabilizar todos os campeonatos, Palmeiras e Corinthians fazem aí um clássico que só tem um lado praticamente. A vantagem do Palmeiras é incrível, né? Confronto geral a gente leva melhor também, em questão de penalidades, né? Então, foi pela 6ª vez um confronto entre Palmeiras e Corinthians na história, vai para os pênaltis, mais uma vez, em torneios oficiais e relevantes, tanto com relação à Federação Paulista ou CBF, ou até internacionais como Libertadores da América. Então tá 4-2, perdão. Toda vez que vai para os pênaltis, Palmeiras e Corinthians, tá 4-2 aí. O Palmeiras já levou melhor 4 vezes, o Corinthians apenas 2. Então assim, freguês, né? Não tem mais o que falar. Já vamos fazer uma análise aí não só da final, mas do Campeonato Paulista, né? Não tem como não falar do Patrick de Paula, né? Já falei muitas vezes dele aqui, vocês devem estar enjoados de ver eu falar do Patrick de Paula, mas é que, cara, no começo do ano, muita gente me perguntava, né? Eu que costumo falar muito da base aqui, o pessoal falava pra mim, pô, Gabriel Veron, Paulo, e aí? É ele que é o destaque do Palmeiras? Ele que vai ser o grande destaque? Porque o Palmeiras tinha acabado de subir 7 ou 8 garotos ali, e o pessoal só vinha me perguntar do Veron. Pô, e o Veron terminou o ano fazendo gol no principal, foi eleito o melhor jogador do Sub-17 lá no Mundial com a seleção. E o Veron, Paulo, e o Veron? Falei, calma, né? Porque ele é um pouco mais novo que os outros, talvez não ganhe o espaço dele logo de cara. Lá no início do ano a gente tinha o Dudu, aí você tinha, entre outros jogadores, o William, o próprio Rony, que foi contratado depois, entre outros aí que poderiam jogar na função de ponta. Zé Rafael faz, Scarpa faz, então muitos jogadores podem atuar por ali. O próprio Wesley, que é um pouco mais velho que o Veron. Tinha o Luan Silva também, o Luan Silva que está machucado atualmente. Então assim, tinha muitos jogadores para a posição do Veron, né? Então eu sabia que ele não ia ganhar a chance logo de cara. Até ganhou, mas não conseguiu engrenar de vez, depois veio a lesão. Enfim, mas eu destacava quem? Patrick de Paula e Gabriel Menino, vocês vão se lembrar disso.
Por quê? Pô, no começo do ano o Thiago Santos saiu, né? Foi pro futebol dos Estados Unidos. Felipe Melo seria deslocado para a zaga, né? Bruno Henrique não vinha num bom ano. Então, quer dizer, já relacionei e falei, ó, fiquem de olho, tudo bem, vocês estão citando o Verón, legal, vai jogar muito, tenho certeza que vai ser um craque. Mas, assim, fiquem de olho primeiro de tudo, esquece o Verón um pouquinho, mas fique de olho em 2 jogadores, Patrick de Paula e Gabriel Menino. E acertei, né? Porque, pô, uma molecada joga muito, né? Os 2 jogam muita bola, foram 2 dos grandes destaques do Palmeiras no Campeonato Paulista. Acho que todo mundo vai dar mais destaque pro Patrick, né? Até merecidamente, por ter feito o gol na semifinal, depois bateu o último pênalti. Mas o menino também é um jogador, assim, excepcional, né? Então, fica o que mais legal que aconteceu do Palmeiras aí no primeiro semestre, para mim, foi a base, cara, né? Teve o título agora, nesse segundo semestre, podemos dizer assim, né? Depois da pandemia. Mas o que aconteceu foi que, pô, a base do Palmeiras realmente teve a chance, isso que a gente cobrava da diretoria, dos técnicos, e o Luxemburgo finalmente vem colocando. Eu ainda bato na tecla de que ele poderia colocar alguns outros garotos, né, como o Esteves, o Alan, não ganharam suas oportunidades ainda, mas em breve eu tenho certeza que eles vão ganhar, porque o Campeonato Brasileiro vem aí, e é um campeonato longo, e tem jogos, assim, todos um atrás do outro, e Libertadores e Copa do Brasil no meio, vai até fevereiro, então, cara, uma hora ou outra eles vão entrar, e quando entrar, cara, você pode ter certeza que vão dar conta do recado, assim como o Menino e o Patrick deram. Eu quero falar um pouquinho, ó, sobre os jogadores do Palmeiras aí que participaram também, até indiretamente, do Campeonato Paulista, né? Porque a gente esquece de alguns jogadores, né? Queria falar ressaltar os atletas que não atuaram nenhuma vez, mas foram importantes e ergueram a taça. O Jailson não atuou nenhuma vez, Vinícius Silvestre não atuou nenhuma vez, o Esteves, como eu disse, não atuou nenhuma vez, nem o Alan, que são 2 garotos da base. Gabriel Silva chegou a ficar no banco na reta final, também não atuou, mas é considerado campeão, né? Ergueu a taça. E quero falar do Emerson Santos também, que é mais um. Então são 6 jogadores que não atuaram no Campeonato Paulista, ou seja, o Luxemburgo utilizou poucos jogadores durante o campeonato todo, né? Se a gente levar em conta que tem uma lista já pré-definida e 6 deles não jogaram, né? Incluindo alguns da base. Então o Lucha não utilizou tantos jogadores assim. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu já vou repetir aqui, né? Eu acho que ele poderia ter utilizado o Alan e também o Esteves. Mas o Emerson Santos é um detalhe à parte, né? Porque assim, é um jogador que pouco aparece, né? Acho que muitos de vocês, até se colocar a fotinha dele aqui, talvez nem vai saber que é o Emerson Santos ali, né? É um jogador que tá no Palmeiras há algum tempo. Saiu, foi emprestado, voltou, mas enfim, ele tá no Palmeiras já há algum tempo, contando o contrato, né? E, cara, o site do Palmeiras não disponibilizou nenhuma foto dele com a taça, por exemplo, né? Todos os jogadores ali posados com a taça e ele não. E eu achei muito curioso uma imagem que o Palmeiras divulgou dos zagueiros do Palmeiras que simboliza a melhor defesa do Campeonato Paulista, apenas 6 gols sofridos, e o Emerson Santos estava lá. E ele era o único que estava sem a medalha, né? Um detalhe, sei lá, curioso, eu achei esquisito, né? Então ele não aparece com a taça, não aparece com a medalha, é um jogador até misterioso, podemos dizer assim. Ele não tem Instagram, é o único do elenco que não tem Instagram. Então assim, enfim, eu achei esquisito, eu queria dividir isso com vocês. Vamos trazer aqui mais alguns atletas também. Tiveram aqueles que jogaram, ou melhor, que não jogaram nenhuma partida, mas também tiveram aqueles que atuaram muito pouco, né? Ou vou dizer até mais, jogaram minutos no Campeonato Paulista, jogaram uma partida, só que na verdade não foi uma partida completa, foram alguns minutos, que é o Angulo, que estreou profissionalmente pelo Palmeiras contra o Corinthians agora, no jogo de ida da final, ele jogou alguns minutinhos só, e o Luan Silva, para quem não se lembra, foi titular contra a Ferroviária, né? E depois acabou se machucando nesse mesmo jogo. Ele atuou com a camisa 9 do Palmeiras, né? Um jogador que é muito promissor também. Então tivemos esses 2 jogadores aí que atuaram por alguns minutos só, mas claro, também são contabilizados como campeão. Então, como campeões. Então, se a gente contabilizar aqui, 8 jogadores praticamente não foram utilizados pelo Lucha, né? É mais um dado legal para a gente ver como o Lucha não utilizou todo o elenco aí para ser o campeão paulista. E sem esquecer também daqueles atletas que atuaram, mas saíram no meio da competição, né? O Vitor Luiz e também o Dudu, né? Foram 2 jogadores que saíram aí, o Dudu foi emprestado lá para o futebol do Catar e o Vitor Luiz foi emprestado ao Botafogo mais uma vez, né? Então são jogadores que vão ser lembrados, esses jogaram, né? Diferente desses aí que eu citei, jogaram. Até queria perguntar para vocês uma curiosidade, né? Vocês consideram, por exemplo, o Dudu e o Vitor Luiz campeões paulistas? Eles saíram no meio da competição? E mais, vocês consideram
esses atletas que eu citei que não jogaram nenhum jogo como campeões da competição ou não? Vocês acham que eles teriam que ter entrado em campo ou permanecidos com o elenco até o final, como não foi o caso do Dudu e do Vitão? Então é uma curiosidade que eu tenho, eu queria saber de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. E já fazendo uma projeção para o Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras e Fluminense, ou Fluminense e Palmeiras no Rio de Janeiro, né? Jogam nesta quarta-feira. Vou fazer uma projeção aqui falando o elenco do Palmeiras para vocês. Ó. Lembrando que o Henry e o Gabriel Silva agora são dos profissionais já foram incorporados de vez. Ó. Então o Palmeiras vai para o decorrer do ano com o Everton, Jailson e Vinícius Silvestre na meta. Laterais direitos, Marcos Rocha e Mike. No lateral esquerdos, Vinha, Diogo Barbosa e Esteves. Como zagueiros, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Luan, Vitor Hugo, Emerson Santos e Henry. Aí você pega aqui os volantes, você tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramírez e Bruno Henrique. Meias, Zé Rafael, que pode fazer ali praticamente qualquer posição, pode ser volante, pode ser meio atacante ali. Então você tem o Zé Rafael, você tem o Lucas Lima, você tem o Rafael Veiga, o Scarpa e também o Alan. E aí a gente vai para a posição que tem mais gente aqui, né? Tá mais recheada. Atacantes, William, Luiz Adriano, Rony, Veron, Angulo, Wesley, Luan Silva e Gabriel Silva. Então tá aí, esse é o elenco do Palmeiras para a reta final do ano. Quero saber se vocês confiam nesse elenco, se vocês acham que o Palmeiras precisa contratar, qual posição que o Palmeiras precisa contratar. Vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que o Luiz Adriano precisa de um centroavante reserva para fazer uma sombra para ele. Né? Acho que o Palmeiras precisa sim de um centroavante, né? Que seja realmente um camisa 9. E se por acaso nenhum desses meias aí se encontrarem ou continuarem mal, porque Lucas Lima, Veiga, apesar de terem convertido o pênalti, até o Scarpa, todos fizeram na cobrança de pênalti ali, talvez ganhem uma certa moral no decorrer do ano, mas não são craques, né? A gente já conseguiu ver isso, então vamos ver, vamos esperar o Alan jogar também, quero ver o Alan jogar, quem sabe ele agarra essa posição, como os dois garotos, Patrick e Menino, fizeram, né? Vai saber, a gente poderia ter o meia no elenco já e o Lucha não utiliza, vai saber, né? Quero a opinião de vocês também sobre isso. Então é isso, queria ressaltar mais uma vez, mandar um abraço aí, eu sei que ele acompanha a gente lá no Instagram, não sei se ele acompanha aqui no YouTube, mas no Instagram ele tá sempre curtindo a gente. Patrick de Paula, cara, a melhor história do Campeonato Paulista, certamente, né? Eu fiquei muito contente que o Brasil descobriu Patrick de Paula, eu que tinha entrevistado ele no ano passado, em janeiro do ano passado. Para quem não viu essa entrevista ainda, acompanhe, eu vou deixar o link aqui na bio. Essa entrevista faz 1 ano e meio, mais ou menos, ele não era esse jogador que é hoje famoso, nem nada, mas ele já fala, você já vê que ele tem aquela personalidade, ele fala, inclusive lá na época, eu perguntei sobre esse torneio de base que ele disputou lá na favela e tal, então ele fala sobre tudo isso nessa entrevista comigo, vocês podem conferir aqui no canal Verdão Info, essa entrevista bombou nos últimos dias, né, porque o nome do Patrick foi muito falado, então a galera buscava ali no YouTube e conseguia, acabava encontrando essa entrevista, né, para você que ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Então comentem aqui embaixo, vamos bater um papo aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre o restante do ano palmeirense, né? E comemorem que esse título foi sensacional, né? Ganhar em cima do freguês é impressionante. Então, tamo junto, galera. Abraço, até mais.